Era uma tarde serena em Jerusalém, quando o sol tingia o céu de tons dourados e suaves, envolvendo as colinas com uma luz branda e pacífica. O burburinho da cidade sagrada ecoava pelas ruas, onde o povo seguia com suas rotinas cotidianas, entre mercados cheios e templos imponentes. No entanto, além das muralhas veneradas, além do horizonte da cidade que transpirava a vida, havia um lugar que ninguém ousava se aproximar. Esse lugar, temido e evitado por todos, era conhecido como Geena. Ao contrário da beleza que cercava Jerusalém, Geena era uma região escura e desolada, o oposto completo da esperança e do conforto que a cidade santa prometia. Geena não era apenas uma localidade física, mas um símbolo poderoso de advertência nas pregações de Jesus. Situada fora das muralhas, era o local onde o lixo da cidade era depositado e queimado incessantemente. Pilhas de detritos ardiam continuamente em um fogo que nunca se apagava, liberando uma fumaça sufocante e pesada. O cheiro de putrefação e a visão das chamas devorando o lixo criavam uma imagem vívida, transformando aquele lugar em uma metáfora real para algo muito mais profundo. Jesus frequentemente usava Geena como ilustração do inferno, não apenas como um lugar físico, mas como um destino espiritual de tormento eterno. Para o povo da época, a visão de Geena era assustadora e clara. O queimar constante, o isolamento e a destruição eram reflexos de uma vida separada de Deus, e Jesus alertava que tal fim era reservado para aqueles que rejeitavam o amor, a justiça e a misericórdia divinos. Nas palavras de Jesus, o inferno era descrito como um lugar onde o choro e o ranger de dentes predominavam. Era uma expressão que ecoava nas mentes daqueles que o ouviam, uma imagem angustiante de desespero e arrependimento. Esse lugar não fora criado para os seres humanos, mas sim para o diabo e seus anjos caídos, os seres que se rebelaram contra Deus e seu propósito divino. No entanto, Jesus advertia que, ao escolhermos nos afastar dos caminhos de Deus e rejeitarmos sua graça, nós também nos colocamos em um caminho sombrio e distante. O inferno não era apenas uma punição física, era a separação completa e final de tudo que era bom, justo e amoroso. A dor de estar longe da presença de Deus era o pior castigo de todos. Para ilustrar essa verdade de forma mais profunda, Jesus frequentemente contava parábolas que traziam a realidade das consequências eternas de nossas escolhas. Uma das histórias mais marcantes era a do homem rico e do pobre Lázaro. O homem rico, envolto em suas riquezas e prazeres terrenos, vivia apenas para si mesmo, ignorando completamente o sofrimento à sua volta. Lázaro, um homem pobre e doente, muitas vezes esperava por restos de comida à porta do homem rico, mas nunca recebia a compaixão que esperava. A vida terrena do homem rico era uma de luxo, autossuficiência e egoísmo, enquanto Lázaro suportava dores e privações. Mas então veio a morte, o grande nivelador de todos, e o destino de ambos mudou dramaticamente. Enquanto o homem rico foi parar no inferno, um lugar de tormento incessante, Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de descanso e consolo. A distância entre os dois era imensurável, uma grande e intransponível fenda o separava. O homem rico, agora em agonia, viu à distância Lázaro em paz e implorou por uma única gota de água para aliviar sua sede desesperadora. No entanto, sua súplica foi inútil. As escolhas que ele havia feito em vida selaram seu destino eterno. Abraão explicou que enquanto o homem rico havia desfrutado de todos os prazeres terrenos, sem nunca olhar para os necessitados, Lázaro, em seu sofrimento, agora encontrava consolo. Aqueles que se recusam a ver e agir em favor dos necessitados, que vivem suas vidas centrados apenas em si mesmos, enfrentam as consequências da eternidade sem Deus.
Essa história não apenas servia como uma advertência, mas também como um apelo. Ela mostrava que o destino eterno não é algo que simplesmente acontece. Ele é moldado por nossas escolhas diárias, por como respondemos ao chamado de Deus e como tratamos aqueles ao nosso redor. O inferno, como Jesus descreveu, não era um destino inevitável para todos, mas uma consequência das decisões que fazemos ao escolher ou não seguir o caminho da justiça, misericórdia e amor divino. Jesus sempre trouxe essa realidade à tona em suas pregações, não para criar medo, mas para despertar corações. Ele desejava que todos compreendessem a seriedade das decisões espirituais e a importância de viver uma vida que reflete os valores do reino de Deus. Através de suas parábolas, ele nos convida a reconsiderar nossas vidas, a reconhecer as necessidades ao nosso redor e a nos comprometermos com um caminho que nos aproxima mais de Deus e de seu amor transformador. O apóstolo Paulo também alertou sobre o perigo de rejeitar o amor de Deus. Para aqueles que se afastam, ele descreve um destino de destruição eterna, longe da presença do Senhor. E na visão de João no Apocalipse, ele vê Satanás e a besta sendo lançados no lago de fogo, uma representação vívida da separação final e eterna de Deus. Esta separação, conhecida como a segunda morte, é mais do que a morte física. É a ausência completa de tudo que vem de Deus, vida, amor e felicidade. No entanto, o desejo de Deus é que ninguém escolha esse caminho. Ele oferece uma chance para todos se arrependerem e encontrarem o caminho de volta ao seu amor e presença. O céu é descrito como o oposto do inferno, um lugar de alegria eterna, paz e uma proximidade indescritível com Deus. As mensagens de Jesus e dos apóstolos nos ensinam a importância de viver uma vida de compaixão e justiça, não apenas para evitar o inferno, mas para experimentar o céu, um lugar onde a presença de Deus é constante e plena. Quanto aos anjos, esses seres celestiais desempenham um papel extraordinário no plano divino, sendo mensageiros que ligam o reino dos céus à terra. Cada anjo tem uma função específica, e suas aparições na Bíblia são muitas vezes carregadas de significados profundos e poderosos. Um dos exemplos mais conhecidos é o do arcanjo Gabriel, cuja missão foi anunciar a Maria a notícia mais importante de todos os tempos: o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Gabriel, descrito como um ser glorioso, apareceu com majestade e trouxe uma mensagem de esperança e transformação que mudaria o curso da história. Seu nome, que significa homem forte de Deus, reflete sua posição de poder e sua proximidade com o Criador. No entanto, nem todos os anjos aparecem com essa majestade celestial. A Bíblia também descreve encontros com anjos que se apresentavam como homens comuns, sem nenhum sinal evidente de sua natureza divina. Um exemplo marcante disso é a visita de 2 anjos a Abraão. Eles chegaram a ele como simples viajantes, mas sua mensagem era carregada de uma importância monumental. Sara, sua esposa, daria à luz um filho, Isaque, mesmo em sua velhice. Esse filho, prometido por Deus, seria o cumprimento de uma aliança que traria bênçãos incontáveis às gerações futuras. Esses mesmos anjos, depois, se dirigiram a Sodoma, onde alertaram Ló e sua família para fugirem antes da destruição da cidade. Nesse evento, os anjos mostraram que, mesmo sem sua glória revelada, ainda atuavam como guardiões da justiça e da misericórdia divina. Porém, há outros anjos que são descritos de maneira quase sobrenatural, com uma aparência que desafia qualquer imaginação humana. Um exemplo impactante dessa visão é encontrado no livro de Daniel. Ao descrever um anjo que lhe apareceu, Daniel retrata a cena com uma riqueza de detalhes impressionante. O anjo era descrito como um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro ao redor da cintura.
Essa vestimenta, carregada de simbolismo, representava a pureza e a santidade desse ser celestial. Além disso, o corpo do anjo resplandecia como uma pedra preciosa, irradiando uma luz intensa que revelava sua natureza divina. Seu rosto brilhava como um relâmpago, uma visão aterradora, e seus olhos ardiam como tochas flamejantes, refletindo o poder e a majestade de Deus. Mesmo suas palavras, sempre acompanhadas de uma instrução clara, eram muitas vezes antecedidas pela frase: "Não tenha medo", um lembrete da paz e do consolo que esses mensageiros traziam aos mortais. Apesar da aparência impressionante e, às vezes, assustadora dos anjos, a mensagem central que carregam é sempre de esperança, de direção e de proteção. Eles são uma parte essencial da grande história que Deus está tecendo ao longo das eras, aparecendo para guiar, corrigir e fortalecer o povo de Deus em momentos críticos. Suas aparições muitas vezes marcam transições importantes na narrativa bíblica, seja para anunciar o nascimento de um Salvador, como no caso de Gabriel, ou para trazer julgamento e misericórdia, como os anjos que visitaram Ló em Sodoma. Mas os anjos são apenas uma fração da grandiosa batalha entre o bem e o mal que a Bíblia descreve. Em paralelo à presença desses mensageiros divinos, há também menções de forças caóticas e destrutivas que ameaçam a criação de Deus. A Bíblia usa imagens de dragões e monstros do caos para descrever o poder destrutivo do mal, representando como uma força que tenta romper a ordem estabelecida por Deus. Essas criaturas míticas, embora aterrorizantes, são usadas para ilustrar como o mal age de maneira voraz, mas também são sinais do poder soberano de Deus que sempre prevalece. Desde o princípio da criação, Deus trouxe ordem ao caos. No Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas caóticas e, com sua palavra, ele separou a luz das trevas, a terra dos mares, e fez surgir a vida onde antes havia apenas desordem. Essa narrativa primordial é uma promessa constante de que, apesar das forças do mal, Deus é um Deus de ordem, propósito e bondade. Ao longo da Bíblia, essa batalha entre ordem e caos continua, culminando na figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que enfrenta o dragão, a personificação do mal em sua forma mais pura. Contudo, o confronto entre Jesus e o mal não se dá como uma batalha física de espadas e escudos. Em vez disso, Jesus vence o mal de uma maneira surpreendente e contrária às expectativas humanas. Ele se entrega. Na cruz, o símbolo máximo de derrota e vergonha, Jesus confia completamente no poder transformador de Deus. Ao se entregar, ele demonstra que o amor é mais forte do que qualquer força destrutiva. O dragão, que simboliza o mal em sua forma mais terrível, é derrotado não pela violência, mas pelo sacrifício e pela fé absoluta no plano divino. A ressurreição de Cristo é a prova de que, no final, o amor de Deus triunfa sobre todas as trevas e que o caos, por mais poderoso que pareça, não tem a última palavra. Essa mensagem se estende a nós, mostrando que, assim como os anjos servem a Deus com fidelidade, somos chamados a confiar no seu plano, mesmo diante do caos e das forças do mal que tentam nos destruir. Os anjos, os dragões e a história de Jesus revelam uma verdade fundamental. Deus é soberano e seu amor transforma até o mais profundo abismo. Essas histórias servem como um lembrete poderoso. Ao seguir Jesus, enfrentamos o caos, o mal e as tentações, mas somos capacitados a vencer não por nossa própria força, mas pelo poder e amor de Deus. Assim, temos a chance de viver uma vida que reflete a luz e a bondade de Deus, enquanto aguardamos a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde o mal será derrotado de uma vez por todas. No início dos tempos, Deus criou um mundo esplêndido,
um lugar de beleza inigualável e harmonia perfeita. No coração dessa criação estava o Jardim do Éden, um refúgio magnífico, repleto de árvores frutíferas, flores coloridas e um ar puro que exalava a essência da vida. Este jardim não era apenas um espaço físico, mas um símbolo do amor e da perfeição que Deus tinha para as suas criaturas. Ele plantou no Éden todo tipo de vegetação, desde a mais simples erva até as árvores majestosas, cujos frutos brilhavam sob a luz do sol. Nesse cenário idílico, Deus colocou Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos, incumbindo-os da tarefa de cuidar e cultivar o jardim. Adão, um homem forte e trabalhador, se dedicava a nomear os animais e a preservar a beleza do Éden. Eva, igualmente dotada de uma graça especial, caminhava entre as flores e as árvores, admirando a criação de Deus e se deliciando com a perfeita comunhão que tinha com a natureza e com Adão. Deus permitiu que eles desfrutassem de todos os frutos do jardim, dando-lhes uma abundância de escolhas. Contudo, havia uma única árvore que era proibida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu Adão e Eva, dizendo que, se comessem do fruto dessa árvore, morreriam. Essa instrução não era uma restrição, mas uma proteção divina, um aviso do que estava por vir. Um dia, enquanto Eva caminhava pelo jardim, admirando a beleza ao seu redor, ela encontrou uma serpente. Esta não era uma serpente comum. Ela era astuta e dotada de uma inteligência que a tornava única entre todas as criaturas. Com um olhar penetrante e um sorriso enganador, a serpente se dirigiu a Eva, questionando-a com astúcia. É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim. Eva, surpresa, respondeu: podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não devemos comer dela nem tocá-la, para que não morramos. A serpente, com um tom de desdém, replicou: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que, no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. As palavras da serpente começaram a criar dúvidas na mente de Eva. A ideia de ser sábia como Deus era tentadora. Ao olhar para o fruto da árvore proibida, ela viu que era belo, atrativo e parecia delicioso. A visão do fruto despertou em seu coração um desejo ardente. Ela desejava não apenas o conhecimento, mas também a liberdade que acreditava que esse conhecimento poderia trazer. Movida pela tentação e pela curiosidade, Eva estendeu a mão, colheu o fruto e deu uma mordida. A explosão de sabores em sua boca era indescritível, uma experiência que a fazia sentir-se viva de uma maneira nova. Mas Eva não parou por aí. Também ofereceu o fruto a Adão, que estava ao seu lado, e ele, seduzido pela mesma tentação, aceitou e comeu do fruto proibido. No instante em que os dois comeram, uma transformação profunda ocorreu. Eles imediatamente perceberam que estavam nus e sentiram vergonha pela primeira vez. O medo tomou conta de seus corações, e em um ímpeto de pavor, esconderam-se entre as árvores do jardim ao ouvir os passos de Deus se aproximando. A pureza e a inocência que antes o cercavam foram substituídas pelo medo e pela culpa. Deus, que caminhava no jardim em busca de Adão e Eva, já sabia o que havia acontecido. Ele chamou por eles, e quando Adão respondeu, sua voz estava trêmula. Quando Deus perguntou se eles haviam comido do fruto proibido, Adão admitiu, mas rapidamente transferiu a culpa para Eva, dizendo: a mulher que me deste, ela me deu do fruto, e eu comi. Eva, por sua vez, também se defendeu, culpando a serpente por tê-la enganado.
Deus, ao ouvir as palavras deles, ficou triste com a desobediência e as consequências que se seguiriam. Ele anunciou que, por causa de sua escolha, a vida no Éden mudaria para sempre. Eles seriam expulsos do jardim, e suas vidas se tornariam mais difíceis. Adão teria que trabalhar arduamente para cultivar a terra, enquanto Eva enfrentaria dores e desafios na maternidade. Mesmo em meio à disciplina, Deus mostrou sua compaixão. Ele fez roupas de peles de animais para Adão e Eva, cobrindo sua nudez e demonstrando que, apesar de sua transgressão, ainda se importava com eles. A serpente, por sua vez, foi severamente punida. Deus a amaldiçoou, fazendo-a rastejar sobre a terra e se tornando um inimigo dos humanos para sempre. Assim, a história de Adão e Eva nos ensina sobre as consequências da desobediência, a importância de ouvir a voz de Deus e o profundo amor que Ele tem por nós, mesmo quando erramos. Essas histórias servem como um lembrete poderoso. Ao seguir Jesus, enfrentamos o caos, o mal e as tentações, mas somos capacitados a vencer, não por nossa própria força, mas pelo poder e amor de Deus. Assim, temos a chance de viver uma vida que reflete a luz e a bondade de Deus, enquanto aguardamos a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde o mal será derrotado de uma vez por todas. Em que mundo você deseja que seus filhos e outras famílias ao redor do globo aprendam sobre a Bíblia através de vídeos ou filmes de animação? Esta é a sua chance de ajudar a tornar isso realidade. Nossa visão é criar vídeos bíblicos completos que contêm as histórias que levam a Jesus, algo que grandes mídias como a Disney nunca fizeram. Todo o nosso conteúdo é gratuito e estará disponível no YouTube. Obrigado por fazer parte dessa missão incrível. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações sobre nossos vídeos mais recentes. Não se esqueça de curtir, comentar suas impressões e compartilhar com amigos e familiares. Obrigado por assistir.